Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos à nossa última aula antes da nossa grande etapa final, que é o quê? A MAP, claro! A aula de hoje é um conteúdo que não podia ter ficado de fora. Vamos falar hoje sobre listas. Listas é uma estrutura de dados muito importante para as linguagens de programação. Não podia ter ficado de fora, de forma alguma. Bora começar? Bora começar o nosso entendimento de listas, mas vamos falar de variáveis novamente. Nós precisamos dar uma relembrada nesse assunto, ok? Vamos lá. Variáveis nada mais, nada menos é do que espaços na memória para armazenar dados, certo? E esses dados podem ser de 4 tipos diferentes, que são do tipo inteiro, que são os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Temos que em Python a gente usa int. Temos os números reais, menos 1.2, 7.9, infinitos valores. E usamos para isso o float. Temos os textos também, seu nome, não sei, que é o str. Temos também os valores booleanos, que é bool. Quais são esses valores booleanos? Verdadeiro ou false? True ou false? Joia? E agora, vocês lembram como é que criamos uma variável? Lembram que há 2 maneiras de criar uma variável, que é você dar um nome para ela, o sinal de atribuição e o valor. Por exemplo, temos aqui x recebe 15, ou seja, eu estou armazenando o valor 15 na minha variável x. A outra forma é utilizando o comando input, que é onde você, usuário, faz a entrada de dados. Por exemplo, x, o nome da minha variável, recebe o comando input. Só que lembrando, o comando input, ele vai receber o quê? Uma string, um texto. Então não vai se enganar, tipo, pô, vou digitar o número 20. Não é o número 20, é um texto, ok? Para isso, você só teria que converter ou para inteiro, ou para float, qualquer coisa. Aqui, só lembrando que a variável tem os inteiros, o float, string e os booleanos. Já é. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Perguntinha. Você por acaso sabe me dizer qual que é o calcanhar de Aquiles de uma variável? Ou seja, qual que é o ponto fraco de uma variável? Gente, uma variável armazena apenas um valor. Por exemplo, aqui x está armazenando o valor 15. Nada mais, só 15. Pô, mas por que isso é um problema? Se eu te pedisse, vamos supor um exemplo, se eu te pedisse para você armazenar a nota de um aluno aí. Ué, de boas. Eu crio uma variável, posso chamar ela de nota, e atribuir a ela o valor da nota do aluno. Legal, tudo bem. Mas e se eu te pedisse para você agora armazenar a nota de 100 alunos? Você vai criar 100 variáveis? Eu não ia criar. Eu acho que eu taca a primeira pedra quem ia criar 100 variáveis. Gente, criar 100 variáveis é um esforço muito desnecessário, além de que você ia perder as variáveis. Assim, pô, quais são os alunos que tiraram nota máxima? Eu ia percorrer 100 variáveis assim, nossa, essa variável tirou 100, essa variável... Não. É aí que entra o conceito de listas. Listas é uma estrutura de dados capaz de armazenar diversos valores em um local só. Por exemplo, aqui temos um exemplo de uma lista. Muito similar com a criação de uma variável. A gente dá um nome para essa lista, o sinal de atribuição e os seus valores dentro de colchetes separados por vírgula. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma lista que se chama x e eu estou atribuindo a ela os valores 20, 10 e menos 2. Legal. Então, respondendo ao exemplo anterior, em vez de você criar 100 variáveis, você cria uma lista e armazena esses 100 valores nessa lista. Show! Pô, mas então uma lista só serve para você armazenar diversos valores em um local só? É só isso a vantagem que ela dá? Não. Além de você ser capaz de armazenar diversos valores em um local só, você consegue fazer incríveis manipulações com esses valores. Manipulações? Como assim? Você pode encontrar qual que é o maior valor de uma lista, o menor valor, quais são os números positivos e negativos, quantos números pares e ímpares tem nessa lista e diversas outras manipulações. Isso, claro, depende do exercício. E outro negócio muito legal de uma lista é isso aqui, ó. Uma lista pode armazenar qualquer tipo de valor. Como assim? Qualquer tipo. Dá uma olhada. Temos uma lista aqui que está armazenando um número inteiro, 20, um número booleano, que é o verdadeiro, um número real, que é o menos 7.1 e o texto. Ué, pode fazer isso? Pode. Em variável não pode. Em variável você tem os tipos de variáveis bonitinho. Lista não, lista você guarda qualquer coisa. Guarda qualquer valor ali dentro. Como aqui, ó. Vou mostrar um outro exemplo. Temos uma lista 1 que está armazenando os valores inteiros. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos uma segunda lista aqui, lista 2, que está recebendo os valores de uma lista. Tem string A, string B, C, D e E. E também temos uma lista 3, que praticamente é a mistura da lista 1 com a lista 2. Temos nomes, ou seja, strings, os textos, tipo Marcelo, o número 60, Rodrigo, 70, Gabriel, 80. Show! Isso é uma lista.
E como criamos uma lista? Há 3 formas da gente criar uma lista. Vamos lá. A primeira forma da gente criar uma lista é de uma forma estática, que nem vocês viram nos exemplos anteriores. A lista é criada quando declaramos ela. Por exemplo, aqui eu criei uma lista que tem o nome X e estou atribuindo esse nome X, essa lista, os valores 1, 2 e 3. Mais uma vez, dentro de colchetes separados por vírgula. Se eu der um print nessa lista, o que vai mostrar? 1, 2 e 3. Joia. Uma outra lista aqui, um outro exemplo, é uma lista que também tem o nome de X, estou atribuindo a ela os valores true, menos 3.8 e olá, um texto. Se eu der um print nisso, vai mostrar true, menos 3.8 e olá. Joia. A segunda forma é quando queremos inserir os valores na mesma linha. Lembra? Inserir os valores na mesma linha? Familiar, não. É o comando input.split. Vocês usaram isso para entrar com vários valores numa linha só. Nesse caso não é diferente, só que vamos usar o input.split para um nome apenas, uma variável, um x aqui, por exemplo. Quando eu faço isso, eu estou inserindo vários valores na mesma linha em um local só. Só que lembrando, qual que é a pegadinha do comando input? Todo comando que você insere através do comando input, todo número, valor, ele é uma string. No exemplo aqui, ele digitou 5, 7, 8 e 10. Na lista que foi criada, armazenou o texto 5, o texto 7, o texto 8 e o texto 10. Tudo string, tudo string. Esse cara aí, você imagina assim, programando, colocando isso. Ou seja, essa segunda forma vai ser usada quando queremos colocar vários valores na mesma linha. Nada diferente. E a terceira forma? A terceira forma é quando queremos inserir os valores linha por linha. Linha por linha. E como fazemos isso? Presta bem atenção no passo a passo aqui. Primeiro, nós criamos uma lista vazia. O que é uma lista vazia? Não tem nada ali dentro, tem que ter uma lista vazia. Como criamos isso? Simples. Demos um nome para ela, que é x, o sinal de atribuição igual, abre e fecha colchetes e mais nada. Pronto, você criou uma lista vazia. Não tem nada naquela lista. Mas e esse for i in range 10? Lembrem, o for é uma estrutura de repetição. O for i in range 10 vai fazer o quê? Vai fazer com que tudo que está dentro do for seja repetido 10 vezes. 10 vezes. Então, aqui, dentro do for, eu tenho minha variável valor e eu estou recebendo um valor inteiro. Ó, eu entro para o comando input e eu estou convertendo ele para o inteiro. Ok? Vou lá digitar um número. Esse número depois eu vou inserir na minha lista de que maneira? Com um comando, o comando .append. Como isso funciona? Eu vou usar o nome da minha lista, que é x. Depois eu vou apertar ponto e depois escrever o comando append. Abre e fecha parênteses e dentro desse parênteses eu vou colocar o quê? O valor que eu quero inserir na minha lista. Então eu estou usando minha variável. Isso vai repetir 10 vezes, ou seja, insere o valor, converte para inteiro, insere na lista. Insere o valor, converte para inteiro, insere na lista. E assim 10 vezes. 10 vezes. Então, se eu der um print na minha lista depois, como vocês podem ver no exemplo, eu tenho o número 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 0. Entendeu? Eu insero um após o outro. Show de bola, certo? Tá, tudo bem, tudo bem. Mas, e agora? Bom, vocês agora sabem o que é uma lista. Vocês aprenderam como criar uma lista. E agora, como é que trabalhamos com uma lista? Você falou, Rodrigo, que podemos fazer grandes manipulações numa lista? Pode. Agora vai entrar um assunto muito, muito importante de listas. Presta atenção. Vamos falar sobre índices de uma lista. O que são esses índices? Aqui no slide você pode ver o seguinte, que em cima dos valores da minha lista tem números pequenos em cima. Esses são os índices. E detalhe, ele sempre começa no 0. E vai incrementando de 1 em 1. Então ele começa no 0, depois 1, depois 2, depois 3 e assim em diante. Pô, mas por que eles são importantes? Quando queremos trabalhar com os valores de forma específica de uma lista, precisamos acessar esses valores através dos seus índices. Por exemplo, pô, eu quero dar um print só no 20. Eu quero printar o número 20 da minha lista. Como é que eu faço isso? Eu preciso printar esse 20 acessando o seu índice, que é o 0. Pô, tá meio confuso. Vamos fazer uma analogia simples. Vamos supor que cada elemento dessa lista aqui é uma porta. E os seus índices são a chave. Para eu abrir a primeira porta, que é o 20, eu preciso da chave, que é o índice 0. Para eu abrir a segunda porta, que é o valor 10, eu preciso do seu índice, que é o índice 1. E assim em diante. Pô, eu consigo abrir a porta 20 com o índice 3? Não, porque o índice 3 é da porta 15, entendeu? Essa é a analogia. Vamos dar uma analisada melhor aqui. Então tá, aqui eu tenho os valores 20, 10, menos 2 e 15. Como é que
Pera, eu não entendi. Como é que a gente vai trabalhar então? Como é que a gente acessa esses valores com os índices? Olha o exemplo aqui. Vamos supor que eu quero mostrar o valor X da minha lista na posição 2. Como é que eu faço? Eu vou dar um print, o comando de formatação F. Valor de X na posição 2 é igual a, abre e fecha chaves. Eu coloco o nome da minha lista, que é X, abre e fecha colchetes, e dentro desse colchetes eu vou colocar o quê? O índice, que é o 2. O valor 2, ele está no índice 2. Se eu fizer isso, ele vai mostrar o valor menos 2. Tá, mas e se eu... O que mais que eu posso fazer? Eu posso mudar os valores da minha lista. Vamos supor que agora eu quero alterar o valor da minha lista que está no índice 2. Vamos lá. Eu vou mudar ele para 12. Como eu faço isso? É o nome da minha lista, abre e fecha colchetes e o índice que eu quero trabalhar. É o 2. O sinal de atribuição e o novo valor que eu quero, colocando 12. Pô, o que isso faz? Isso vai mudar a minha lista. Antes, a minha lista possuía os valores 20, 10, menos 2 e 15. Agora, a minha lista vai ter os valores 20, 10, 12 e 15. Vou dar uma mostrada disso no código para vocês. Vamos lá. Eu tenho minha lista aqui, mais uma vez, pode ser qualquer coisa. Eu vou chamar a lista de, sei lá, lista. Opa. Lista. Sinal de atribuição. Abre e fecha colchetes. Show. Isso aqui é, por enquanto, uma lista vazia. Mas vamos colocar uns valores. Vou colocar os valores 5, 1, 2, 4 e 6. Show de bola. Pô, como é que eu mostro o número 2? Só o número 2. Se eu der um print na minha lista, aqui, se eu der um run, ó, mostrou minha lista. Eu quero só o número 2 ali, certo? Eu preciso abrir e fechar colchetes. E qual que é o índice desse meu número 2? Bom, lembre, o índice sempre começa no 0. 0, 1, 2. Se eu colocar o 2 aqui dentro, eu der um run, ele vai mostrar o quê? O 2. Show de bola. Pô, mas onde é que você viu esses índices? Os índices você não consegue ver. Você não consegue ver. Os índices é como se fossem escondidos. São tímidos, eles são bem escondidos. Então, teoricamente, a lista tem esses valores aqui em cima. Os índices estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Show. Mesma forma, eu quero printar o 6. Eu aperto 4 aqui, dou um run. Como é que é? Como é que é? Como é que é? 6. Show de bola. Mas aí que tá. Atenção agora. Tá, e se eu acessar um índice além da minha lista? Não vai dar certo. Como assim? Bom, aqui a minha lista ela tem tamanho 5. Ela tem 5 valores. 5, 1, 2, 4, 6. Ou seja, os índices vão de 0 até 4. E se eu colocar um índice 8 aqui? Tá além da minha lista. Ah, já passou da minha lista. Olha o erro que vai dar. List index out of range. Ou seja, ele está falando que o index da minha lista está fora de alcance. Então, gente, tomem muito cuidado isso quando vocês forem fazer o exercício de vocês. Vocês fez o código e deparou com esse erro? Ó. Então, minha lista está sendo acessada em um índice que não existe. Está fora do alcance. Então, tomem muito cuidado com isso. Demorou? Muito cuidado, muito cuidado. E mais uma vez, e se eu quiser mudar agora o elemento aqui? Vamos supor que eu quero mudar o 4, que está no índice 3. Eu coloco lista, abro e fecho colchetes, o índice que é o 3, e recebe outro valor. O valor aí, sei lá, 20. Coloquei 20. Se eu der um print no índice 3 aqui, se eu der um run, o que vai acontecer? Ó, antes era 4 e agora é 20. Deu certo mesmo? Sim. Se eu der um print na minha lista agora, se eu der um run, pronto, minha lista atualizou. Agora é 5, 1, 2, 20 e 6. Show? É isso, gente. Vocês aprenderam como criar uma lista, como manipular uma lista agora, como ver os valores através dos índices. Vamos fazer um exercício para aquecer? Bora lá. O exercício é o seguinte. Suponha que em uma sala eu tenha 100 alunos. Após uma prova super difícil, o professor precisa saber quanto tirar uma nota acima da média. Para isso, ele pediu a sua ajuda para criar um programa que leia as notas dos alunos linha por linha, atenção, e encontre a média da turma. E depois encontre quantos tiraram acima da média, certo? Vem comigo, vamos fazer comigo isso aqui. Fazer comigo isso aqui. Vamos lá. O professor pediu 3 coisas. Vamos inserir, vamos criar a nossa lista, na verdade. Criar lista. Vamos calcular a média da turma. E vamos encontrar quantos foram aprovados, no caso. Aprovados, tiraram acima da média da turma.
Pô, Rodrigo, como é que você sabe que esse exercício vai precisar de uma lista para fazer? São 100 alunos. 100 alunos. E você precisa verificar aluno por aluno. Preciso? Você precisa saber quantos que tiraram acima da média, certo? Então você vai ter que ver nota por nota. Então aí que tá, gente. Muitos números, muita quantidade de valor. E você precisa analisar valor por valor. Lista. Então vamos lá, vamos criar a nossa lista aqui. Eu vou chamar minha lista de notas. Eu vou começar ela com valendo nada. Por que valendo nada? Bom, eu vou inserir os valores linha por linha, certo? Então vamos lá. São 100 alunos. Eu não vou criar 100 entradas, pelo amor de Deus. Eu vou criar um for i in range. Que vai até quando? Ele começa de 0 e vai até onde? 100. 2 pontos. Show. Eu vou inserir o valor da nota dos alunos. Eu vou criar um valor. Show. Essa linha vai fazer o quê? Eu vou inserir um valor e esse valor vai ser convertido para um número inteiro e vai ser armazenado na variável valor. Como é que eu insiro um valor linha por linha em uma lista? Eu vou chamar a minha lista notas ponto comando append. E eu vou colocar aqui ali dentro valor. Sabe o que mais? Nada. Pronto. Criei a entrada da minha lista. Criou? Criei. Porque aqui ele vai repetir 100 vezes isso aqui. Então ele vai repetir 100 vezes o quê? Insere valor, coloca na lista. Insere valor, coloca na lista. Insere valor, coloca na lista. Show. Então aqui, ó, criar a lista. Feito. Show. Vamos fazer o que agora? Vamos calcular a média da turma. Como é que a gente calcula a média da turma? Ué, simples. A gente vai a soma das notas dividido por 100, que é a quantidade de alunos que eu tenho. Vamos lá, então. Eu vou criar uma variável aqui fora que chama soma. Por que você vai fazer isso? Porque essa variável soma vai guardar o quê? A soma das notas dos alunos, que vai ser atualizado o tempo inteiro. Vamos supor, o aluno tirou, sei lá, 20. Ok, tem 20. Agora o outro aluno tirou 10. 20 mais 10, 30. O outro aluno tirou 30. 30 mais 30, 60. E assim diante. Entendeu? Então vamos lá. Aqui, depois que o aluno inseriu a nota, inseriu o valor dele, eu vou pegar essa soma, recebe soma, mais esse valor. Pronto. No final já tem a soma de todas as notas. A soma vai receber a soma antiga, o valor que eu tinha antes, mais a nota que eu li agora. E pronto. Vamos calcular a média agora. Média recebe o quê? Soma dividido por 100. Feito. Pronto. Calculei a média da turma. Feito. Agora eu preciso encontrar quantos alunos foram aprovados. Aí que tá. Quantos foram aprovados? Eu vou criar uma variável aqui. Aprovados. Começa no 0. Porque eu vou incrementar essa variável. Ou seja, vou aumentar de 1 em 1 toda vez que eu encontrar um aluno cuja nota é maior que a média. Maior ou igual que a média. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um for i in range, mesma coisa, que começa do 0 e vai até o 100. Por que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer a minha lista. Eu vou analisar elemento por elemento da minha lista. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso mesmo? Eu chamo o nome da minha lista, abro e fecho colchetes, e eu vou precisar ver o índice. Mas qual que é o índice que eu vou colocar aqui? É o i. Por que é o i? O i, no for i in range, o que acontece? Esse i do for i, ele começa do 0 e vai até 100. Ele vai ler 100 valores. Peraí, não é 101? Não, por causa que ele vai até 99. O 100 ele não chega. Então ele vai de 0 até 99. Então isso vai fazendo automaticamente. Então se eu colocar uma lista, abre e fecha colchetes ali, um i, pronto. Ele vai acessar todos os índices da minha lista. Mas peraí. A lista, eu preciso ver se a nota foi maior. Tem uma condição aí, né? Eu vou usar o quê? Um if, um se. Se a lista, a nota que eu tenho... foi mal. A notas de i, for maior ou igual à média, isso quer dizer que eu encontrei uma nota de um aluno aprovado. Vou fazer o quê? Aprovados, recebe aprovados, mais o quê? Mais um. Estou incrementando a minha lista, a minha variável aprovados de 1 em 1. E agora eu vou dar um print aprovados. Sabe o que é agora? Nada. Acabou. O quê? Acabou? Feito. O exercício está pronto. O código está pronto. Está completamente correto. Vamos analisar de novo o código. Ele pediu para eu entrar com 100 notas, calcular a média e encontrar quantos alunos foram aprovados. Vamos lá. E os elementos são inseridos linha por linha. Então, eu criei minha lista aqui. Lista, vazia.
Aqui, essa variável soma, que vai ser a soma das notas. Esse for in range vai repetir 100 vezes. Então aqui eu vou inserir a nota, inserir nota do aluno. Eu vou atualizar a variável soma. E aqui eu vou inserir a nota na lista. Pronto. Aqui eu inseri as notas na lista. Legal. Eu calculei a média. E a variável aqui recebe o quê? É o número de aprovados. Número de aprovados. Começa no zero porque eu não encontrei nenhum aprovado ainda. O for in range vai de 0 até 100. Aqui, verifico se a nota é maior que a média. Se for, eu atualizo o número de aprovados. E depois eu mostro a tela. Show! É isso. Fácil, não? Voltando aqui, aqui tem a solução de novo. Mesma coisa que eu fiz. Tem uma lista vazia, soma, um for in range que vai até 100. Vou inserir o valor, vou converter para inteiro e vou inserir na lista. E é claro, eu vou atualizar a variável soma, porque eu estou somando as notas uma por uma. Calculei a média, que é a soma dividido por 100. Criei uma variável aprovados, que vai ser incrementado de 1 em 1. Coloco isso dentro de um for, que vai até 100 de novo, porque agora eu preciso ver nota por nota. Se a nota for maior ou igual à média, eu encontrei um aluno que foi aprovado. Aprovados mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que aprovados, você recebe aprovados mais 1. Mesma coisa. Depois eu dou um print aprovados. Acabou. É isso. O exercício é esse. Fácil, não? E agora? Comandos auxiliares. Comandos auxiliares, medo, hein? Medo, tranquilo. Comandos auxiliares vai facilitar a sua vida. Como assim? Existe 5 comandos auxiliares, que são eles. O mass, o min, len, sorted e o append. Vamos ver cada um. O comando auxiliar max, ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar o maior elemento da lista. Então vamos supor que eu tenha essa lista. Tem os valores 1, 20, menos 4, 70 e 0. O maior valor aqui é o 70. Como é que eu sei que é o maior valor 70? Eu posso colocar em uma variável maior, uso o comando max e dentro de parênteses eu coloco a lista que eu estou querendo colocar. Se eu der um print no maior, ele vai me mostrar o quê? 70. Então, eu preciso colocar dentro do parâmetro da função max o que? A lista que eu quero. Show? E o min? Mesma coisa. É a mesma ideia, só que ele vai fazer eu encontrar o menor valor. Então vamos supor que eu tenha a lista 1, 20, menos 4, 70 e 0. O menor valor aqui é qual? Menos 4. Então, vou colocar numa variável menor, uma variável que chama menor, a função, ao comando min, abre e fecha parênteses, lista. Eu vou dar um print no menor e vai mostrar o quê? Menos 4. Show. O outro comando agora é o len. O que o len faz? O len ele mostra o tamanho da sua lista. Então, vamos supor, a lista é esse tamanho, nem sei qual que é o tamanho dela. Eu guardo uma variável que chama tamanho. O comando len, abre e fecha parênteses, coloca o nome da lista. Se eu der um print, minha lista tem tamanho 6. Por que eu vou usar isso? Lembra daquela segunda forma de criar uma lista que é o com input.split? O input.split é uma linha inteira, então você pode digitar quantos valores você quiser ali dentro. Para você saber quantos valores foram digitados, quantos valores foram realmente colocados ali, você usa o comando len para saber quantos valores tem dentro da sua lista. E o comando sorted. O sorted, ele ordena a sua lista. O comando sorted, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma cópia da sua lista já ordenada. Você vai guardar essa cópia em uma outra lista, uma outra variável. Nesse caso aqui, ele usou a mesma, então ele só atualizou a lista para ela ordenada. Então a lista aqui é 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se eu quero ordenar ela com o comando sort, vai ficar o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. E o último comando é qual? O comando append. O comando append vocês já viram. É o comando de você inserir o elemento na última posição da minha lista. Então, supondo que eu tenha a lista 1, 7, menos 3 e 0. E eu colocar o comando .append e o valor 20, esse valor 20 vai na última posição da minha lista. Então, se eu der um print, vai ser 1, 7, menos 3, 0 e 20. Show, não? E agora, sabe o que mais? Sabe o que mais? Nada. Acabou. É isso o conteúdo de lista, rapaziada. Listas, mais uma vez, eu tenho que lembrar.
é uma estrutura de dado muito, muito, muito importante. Não podia ter ficado de fora de maneira alguma. E é claro, nem precisa avisar que listas vai cair na MAP, né? A Maratona Anual de Programação do Natal está chegando. Então vocês finalistas aí, ó, vai cair, vai cair, vai cair. Importante estudar. Não quero. Tá bom, se não quer ganhar uns prêmios maneiros, tudo bem. Mas é isso, gente. Não vou segurar mais vocês. É esse o conteúdo que eu precisava passar pra vocês hoje. Mais uma vez, muito obrigado. E o nosso próximo encontro agora é aqui no Inacel. Vejo vocês lá. Fui!